Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 17ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. E hoje nós vemos aqui o medo, mas não é o medo, nós vemos aqui a consciência de Herodes ali sendo martelada. É o tempo inteiro a consciência revelando a Herodes aquilo que ele fez. Porque ele pratica o mal. Através da filha de Herodíades, sua esposa, que não deveria nem ser sua esposa, ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes, ele tinha um apreço por João Batista. Ele tinha um apreço. E João Batista nunca deixou de denunciar a verdade, que ele não podia viver com a esposa do seu irmão. Mas por uma situação, numa dança que nós vamos ver aqui daqui a pouco no Evangelho, a filha de Herodíades pede para que trouxesse a cabeça de João num prato. E aqui, novamente, essa cena vai se repetindo, porque agora aparece Jesus fazendo milagres e ele está achando ali que é João Batista que retornou. Por quê? Porque aquele pecado está consumindo a sua vida, aquele pecado está consumindo a sua história. Talvez ele esteja dentro, por que eu não disse não, por que eu fui fazer aquilo? Talvez ele esteja ali se remoendo e mais do que isso, agora com medo das consequências. E todo pecado, meu irmão, minha irmã, tem uma consequência. É importante que a gente corra a cada pecado, que a gente possa se arrepender e ir até ao confessionário e ali ser banhado pela misericórdia e tomar posse, se nos arrependermos. E na confissão, o Padre der a absolvição, é ali tomar posse, que fomos lavados, fomos purificados, porque assim vai dizer o Evangelho. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, arrancá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, irmã, nós vemos aqui a consequência do pecado. Mas mais do que isso, a consequência de não querer mudar de vida. Porque Herodes vivia com Herodíades, a mulher, a esposa do seu irmão, e João Batista denunciava isso para Herodes. Você não pode ter essa vida, você não pode viver assim, isso está errado. Ou seja, João era a luz da verdade na vida dele. E mesmo correndo riscos, mesmo sendo preso, João jamais deixou de proclamar a verdade. Essa é a grande graça, essa é a grande maravilha. A coragem, a força e o poder que ali habitava em João de denunciar o pecado de Herodes. E Herodes ali conversando com Herodíades e contando tudo, e ela talvez não querendo abrir mão daquela situação, e vem aqui ao coração agora, talvez, esposa do rei, todas as regalias que ela tinha, imagine as servas que ficavam ali atendendo ela. Você acha que ela gostaria de abrir mão de tudo aquilo? E ali ela estava buscando um jeito para acabar com tudo isso. E era fácil. Era só simplesmente abrir mão desse modo de vida.
era só ouvir a verdade, aceitar a verdade e mudar de vida, estava tudo resolvido, mas não, vai por um caminho diferente. Não querendo deixar o pecado, não querendo deixar a vida de pecado, ela acha, através de uma situação, de uma dança da sua filha, onde Herodes diz que vai fazer tudo e pede a cabeça de João Batista. Olha, meu irmão, minha irmã, a consequência de continuar vivendo no pecado. Olha o que acontece. Através dela, faz com que a filha peque, com que Herodes peque, e olha a consequência. Porque não quis mudar de vida. Quanto foi falado por João. E quanto também já nos foi falado de tantos pecados, tantas situações que nós temos, que nós precisamos romper, mas não rompemos. Talvez por conversas fúteis no WhatsApp, talvez por vídeos que nós vemos, talvez por pensamentos, talvez por desejos, talvez por vícios que a gente não quer abrir mão, mas a verdade está sendo revelada. Quantas vezes o Espírito Santo não sopra em nós e em vez de termos uma mudança de vida, a gente continua ali convalescendo com o pecado. Então peçamos hoje, meu irmão, minha irmã, a graça do Espírito Santo revelar em nós aquilo que não agrada. Assim como João Batista revelou a Herodes, que o Espírito Santo nos revele e nos convença, porque a própria palavra vai dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, e convencidos do pecado, que nós possamos agir com a mesma radicalidade de Herodíades, mas não contra João, não contra a verdade, contra nós mesmos. Romper, decepar o pecado na nossa vida, para que possamos sempre viver na paz, não como Herodes, assombrado pelo medo do pecado. O pecado nos assombra, mas a verdade nos liberta, nos traz paz, nos traz o paraíso. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.